Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje o nosso tema é sistemas lineares. Faremos uma aula de introdução a esse conteúdo. Vamos lá então iniciar com alguns conceitos. Bem, primeiramente você deve estar se perguntando, o que é um sistema linear? Um sistema linear é um conjunto formado por duas ou mais equações lineares. Então, a estrutura de um sistema, a composição de um sistema linear são as equações lineares. E o que são essas equações lineares? Bem, aqui eu coloquei a representação genérica de uma equação linear, mas o que você tem que entender sobre característica de uma equação linear? A primeira coisa é o seguinte: na sua estrutura, nós teremos os coeficientes. Os coeficientes, aqui representados por A1, A2, A3 até o AN, são os números que acompanham as incógnitas, que no caso aqui eu representei por x1, x2, x3 e xn. Então, observe, você tem A1 vezes x1, mais A2 vezes x2, mais A3 vezes x3, assim por diante até um AN/xn. Então, nessa estrutura, você tem o coeficiente acompanhado de uma incógnita, ok? Geralmente, na equação linear, você vai ter x, y, z, w, enfim. Essa incógnita, essa letra que representa o valor desconhecido da equação, ele pode ser representado de diversas formas. E esse elemento aqui, que é o b, que está aqui no segundo membro, né? Que não vem acompanhado de incógnita, ele é chamado de termo independente. Então, qual é a principal característica de uma equação linear? Você vai observar que as incógnitas elas não apresentam expoente diferente de 1. Ou seja, você não vai ter uma incógnita elevada ao quadrado, elevada ao cubo, você vai ter apenas expoente 1 em todas as incógnitas. E outra coisa, você também não pode ter produto entre duas incógnitas. Se isso acontecer, você já não tem uma equação linear. Então, como exemplo, observe aqui alguns exemplos de equações lineares. Perceba, x mais 3y igual a menos 1, isso é uma equação linear. Quais são as incógnitas? X e y. Você tem o x elevado a 1 e o y elevado a 1. Aqui você tem menos 2x mais y mais 2z igual a 3. No caso, as incógnitas x, y e z. E aqui você tem 5x igual a 10. Então, esses são exemplos de equações lineares. Então, o sistema linear ele é esse conjunto formado por equações lineares, onde o objetivo principal é relacionar as equações de tal forma a obter uma solução que satisfaça todas as equações do sistema. Para a gente compreender melhor, vamos ver uma situação exemplo. Galera, nessa situação prática, a gente vai utilizar o exemplo das balanças, muito comum no estudo dos sistemas lineares. Observe, aqui eu tenho duas pesagens diferentes. Na primeira pesagem dessa primeira balança, você tem 2 caixas de leite e uma barra de chocolate, totalizando 700 gramas o peso total desses produtos. Já na segunda balança, você tem uma caixa de leite e 3 barrinhas de chocolate, totalizando um peso de 600 gramas. O problema aqui é a gente conseguir encontrar, utilizando sistemas lineares, qual é o peso unitário de cada caixa de leite e qual é o peso unitário de cada barrinha de chocolate. Então, para isso, a primeira coisa que nós devemos fazer é identificar quais são os valores desconhecidos, ou seja, quais são as incógnitas do problema. Aqui fica claro para a gente perceber que o valor desconhecido é o peso da caixinha de leite e o peso da barra de chocolate. Então façamos o seguinte, vamos definir as nossas incógnitas. A partir de agora, a caixa de leite vai ser representado pela incógnita x e a barra de chocolate vai ser representado pela incógnita y. O próximo passo é a gente fazer um equacionamento do problema. Então, nessa primeira balança, nessa primeira situação, eu vou equacionar. Como eu chamei a caixa de leite de x, e aqui eu verifico que nós temos 2 caixas de leite, então, nessa situação aqui, eu vou ter 2x mais y igual a 700.
Já na segunda balança, eu tenho apenas uma caixa de leite, então eu terei x mais 3 barras de chocolate, 3y, igual a 600 gramas. Em ambas as equações, a estrutura, perceba que as incógnitas representam a mesma informação, ou seja, o x representa a caixa de leite e o y representa a barra de chocolate. Então, dessa maneira, eu posso estar montando um sistema de equações lineares envolvendo essas duas equações. Então, eu vou utilizar esse procedimento. 2x mais y igual a 700 e x mais 3y igual a 600. O próximo passo é a gente encontrar a solução desse sistema. Galera, é importante destacar que existem vários métodos de resolução de um sistema linear como esse, de duas variáveis e duas equações. Mas o meu objetivo aqui é mostrar um método simples e prático para você encontrar a solução de qualquer sistema linear dessa natureza. Então nós vamos utilizar um procedimento chamado de vai e volta. Eu vou explicar com muita calma e muita clareza para você entender como é que funciona esse método. Inicialmente, você vai observar aqui no seu sistema qual é a primeira incógnita que aparece sempre da esquerda para a direita. Então, a gente verifica aqui que é a incógnita x. Então, você vai utilizar uma gavetinha dessa maneira. Você vai desenhar uma tabelinha, parecido duas gavetinhas dessa maneira. E aqui você coloca um sinal de menos em cima e um sinal de menos embaixo. E agora o interessante, por que o nome do método é vai e volta? Porque você vai fazer algumas multiplicações nesse sentido. Observe, nós só vamos utilizar agora os coeficientes das equações do sistema. Então perceba, você vai utilizar esse 2, pula para a equação de baixo esse 3, pula para a equação de cima 700. Você vai ligar esses coeficientes. Perceba que você cria aqui uma espécie de V, né? Por isso que o nome é vai e volta. Você vai e em seguida você volta fazendo essas multiplicações. Preste atenção. Seguindo aqui essa orientação que a gente fez, você vai multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. Como você está multiplicando de cima para baixo, o resultado você vai colocar aqui embaixo. 6. Subindo 3 vezes 700, 2.100. Você escreve aqui em cima. E agora a volta. A volta você começa daqui e vai fazer o caminho contrário. Perceba que aqui o y ele não tem coeficiente aparente, mas quando isso acontece, a gente já subentende que tem 1. Então ficou 600 vezes 1. 600, subiu, coloca em cima. E agora desce, ó, 1 vezes 1 aqui embaixo, dá 1. Seguindo a resolução, você faz as operações aqui em cada gavetinha. 2.100 menos 600, 1.500. 6 menos 1, 5. Fazendo essa divisão, a gente vai encontrar que o x é igual a 300. 300 gramas é o valor de x. Esse x está associado com quem do nosso problema? Perceba que aqui no início ele está associado com o peso da caixa de leite. Então, a gente já encontrou a primeira incógnita. E esse é o passo 1 da resolução. Passo 1. O passo 2 consiste em você agora escolher uma das equações e substituir o valor encontrado. No caso, a gente encontrou x igual a 300. Então, você vai escolher a equação mais fácil, certo? Eu vou escolher aqui a de cima. 2x mais y igual a 700. E agora, você vai substituir o valor encontrado. No caso, x é 300. Então, no lugar desse x aqui, você vai substituir por 300. Portanto, teremos 2 vezes 300 mais y igual a 700. Fazendo essa multiplicação, a gente encontra 600 mais y igual a 700.
E agora é só isolar a variável y. Então o y vai ser 700. Esse 600 passa subtraindo. Logo, o y é igual a 100 gramas. Então, qual é o significado do y? Bem, lá no início a gente havia definido que o y é a barra de chocolate. Então, resolvido o nosso problema. X é 300, y é 100. Vamos agora resolver mais um exemplo. Nós temos aqui o sistema 2x mais y igual a 30 e 3x menos 4y igual a 5. Vamos determinar a solução desse sistema linear. Então, pessoal, o primeiro passo é determinar a primeira incógnita, que no caso aqui é o x. Então, você vai fazer x igual. E agora desenhe a tabelinha auxiliar na nossa resolução simplificada. Coloca menos e menos. Vamos lá então. Pegaremos esse 2 e vamos multiplicar pelo menos 4. Muita atenção com os sinais, ó. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Vem para baixo, menos 8. Agora, subindo, você tem aqui o 30. Então vai ficar menos 4 vezes 30. Menos 120. E agora a volta. A volta você vai pegar 5 vezes. A gente já sabe que aqui tem 1. Então, ó, sinal menos 1. 5 vezes menos 1. Menos 5, subiu. E agora desce menos 1 vezes 3, menos 3. Então, qual vai ser o nosso cálculo aqui? Menos com menos vai dar mais. Menos 120 mais 5. Dividido por menos 8. Menos com menos dá mais, 3. Então, aqui em cima a gente vai ter menos 115 dividido por menos 5. Menos com menos mais, então o x vai ser igual a 115 dividido por 5, você vai ter 23. E agora, para finalizar, basta você realizar o passo 2, que também é muito simples. Escolha uma das equações e substitua o valor encontrado. Vamos escolher a equação mais simples, eu vou escolher a equação de cima. 2x menos y igual a 30. E agora nós vamos substituir o valor de x, que é esse valor de x, pelo valor que a gente encontrou, que é 23. Então, com isso, fica fácil obter o resultado final. 2 vezes 23 menos y igual a 30. Fazendo a multiplicação, 46 menos y igual a 30. Isolando a variável, menos y igual a 30. Esse 46 passa trocando o sinal, menos 46. Então, teremos menos y igual a menos 16. Uma observação importante, pessoal. No final, quando a gente estiver já com a variável isolada e ela apresentar o sinal negativo, você vai ter que deixar o sinal positivo. Então, você vai fazer uma multiplicação por menos 1. Isso não altera o resultado da solução. Então, ó, menos com menos vai dar mais, então você já deixa a variável positiva. E menos 16 vezes menos 1, você vai ter mais 16. Então, aqui é o resultado do y.